Olá, tenebreiros, tenebreiras de plantão, esse é o Café com Tenebro. O canal que mais fala de Tenebro no mundo. E a gente vai falar uma coisa interessante aqui para os nossos amigos criadores de Trinca-Ferro. Embaçou meu óculos. Como manter o seu trinca-ferro saudável? O peso conta ou não conta toda a história? O que vocês acham? Um ponto importante do bem-estar do trinca-ferro é que não existe, olha só, um peso ideal que sirva para todos os indivíduos. A condição corporal, o tamanho, a idade, a atividade, o histórico de cada ave tem que ser considerado. Aí você vê que realmente existe muitas coisas por trás de muitos assuntos que se fala sobre o grande pássaro que é o trinca-ferro. Ele muitas vezes pode até parecer saudável aos olhos do Criador, mas cantar normalmente e até demonstrar grande disposição. Mas existe um problema de muitas vezes que pode passar despercebido e por baixo das penas. O excesso de gordura corporal, as aves mantidas em cativeiro, a combinação entre pouca atividade física e alimentação muito energética, que pode transformar o comedor em um dos principais fatores de risco para a saúde. Um estudo brasileiro sobre o trinca-ferros, o saltador similis, né? Encontrou uma massa corporal média 39,79 gramas, com variação entre os indivíduos avaliados. Esse dado é uma referência científica interessante, mas não deve ser usado como uma regra absoluta. Cada pássaro possui a estrutura corporal própria. E dois trincas-ferros com o mesmo peso podem apresentar condições corporais diferentes. Isso aqui foi feito lá na UFSC, a Universidade Federal de Santa Catarina. Por isso, especialistas em medicina aviária alertam que a balança sozinha não é suficiente. A avaliação deve incluir a chamada condição corporal, especialmente pela palpação da musculatura peitoral e da região da guilha, o osso localizado no peito da ave. Em uma escala de condição corporal 1 a 5, o score 3 costuma representar uma condição adequada para a maioria das aves de companhia. Quando o peso pode então transformar em problema para você ou para o pássaro? A obesidade em aves pode ser silenciosa. As penas escondem o corpo e dificultam a percepção do acúmulo de gordura. O manual veterinário Merck considera a obesidade um problema comum em aves de companhia e aponta como principais fatores as dietas ricas em gorduras, o excesso de alimento disponível e o sedentarismo. Como a referência geral, uma ave cerca de 20% acima do seu peso ideal pode ser considerada obesa, mas essa avaliação precisa ser individualizada, segundo o manual de veterinário. Entre possíveis efeitos excessos de gordura estão dificuldades respiratórias, problemas locomotores, alterações metabólicas e maior risco de doenças relacionadas ao fígado e ao sistema cardiovascular. Portanto, aquele trinca que está forte demais nem sempre está em sua melhor condição física. Esse ponto eu quero chamar a atenção rapidamente, porque eu percebo que muitos criadores de trinca-ferro procuram muitas vezes a gente, já que a gente mexe com inseto, farinha de grilo, né? E tem tantas farinhas hoje aí no mercado, e eles perguntam para mim, né? Ah, qual a farinha melhor? O que isso faz? O que isso faz?
E porque o meu trinca-ferro está assim, será que se eu der isso aqui vai melhorar? Então, às vezes, o trinca-ferro parece estar saudável, mas existe um comportamento do criador por trás disso que você desconhece. E eu não gosto de ficar falando, eu sou um vendedor, mas eu não gosto de ficar empurrando o produto, né, sem saber todo o histórico desse passarinho. E uma coisa que eu percebi é o quê? Que a maioria dos criadores trabalham fora, dão certos tipos de semente e alimentação todo dia para os seus pássaros, até levantam mais cedo, tem uma grande dedicação. E final de semana que eles dão aquele, né, balanceamento na dieta, legal. Só que durante a semana, esses pássaros comem muitas sementes. E essas sementes, uma variedade de sementes. Por isso que é perigoso, muitas vezes, você comprar pacotes com vários tipos de sementes. Sabe por quê? Agora eu vou falar para vocês o porquê. Essas sementes na natureza, se você pegar um pacote cheio de sementes, elas não nascem no mesmo mês e no mesmo período do ano. Elas nascem em períodos diferentes. Então você pega toda essa produção do ano e coloca tudo num pacote. E você pega e dá para o seu pássaro. Aí surge o maior problema de todos, que o pássaro vai escolher a melhor semente, a semente mais saborosa. E a que tem mais sabor é que vai deixar ele mais gordo. Aí você vai perguntar para mim, tá, mas então eu não posso dar? Não, você tem que dar equilibrado. Não pode dar todo dia. E o que acontece? Desequilíbrio nutricional. Então, isso inclui problemas relacionados a vitaminas, a cálcio e determinados aminoácidos. Então, isso acontece por quê? Né? Porque muitas vezes a gente é incentivado a comprar isso. E é errado comprar? Não, que nem eu falei, é que tem que dar de modo equilibrado. No caso do trinca-ferro, fabricantes especialistas em nutrição de aves recomendam que sementes e outros alimentos energéticos sejam oferecidos com controle, enquanto uma alimentação balanceada específica para a espécie pode servir como base nutricional. A transição de uma dieta rica em sementes deve ser feita gradualmente, acompanhando o peso e a adaptação da ave. Então, cada trinca-ferro é um indivíduo. Um dos maiores erros do manejo é acreditar que todos os pássaros devem receber exatamente a mesma quantidade de alimento, ou o gasto energético varia. Cara, isso aqui é sensacional. Então você que tem uma criação de pássaros, então agora você sabe que não dá. Eu tenho o Danilo da DNC e o Guadalupe, o Valdinei. A gente estava conversando sobre isso. É incrível que cada pássaro tem o seu a rotina é a mesma. Você vai lá, mas cada um tem o seu comportamento diferencial. E eu estava falando outro dia com um rapaz ali, o Thiago, tem 10 trinca-ferro, e ele adquiriu a farinha de grilo, e disse, cara, realmente eu senti diferença, muita diferença. Mas ele estava falando que cada pássaro tem um comportamento diferente. Uns demoram mais, outros rapidamente já transmite o significado, vamos dizer, se alimenta, já parece assim que dá aquela explosão de sabor, ele fica alterado. Tem uns que comem e ficam na boa, é isso, entendeu? E então dar semente para os pássaros realmente tem que ser de modo equilibrado. Vamos falar aqui um pouquinho rapidinho do controle. Começa onde? No comedor. Controlar a alimentação não significa deixar o pássaro com fome.
Significa conhecer a quantidade oferecida e observar o que realmente está sendo consumido. O ideal é acompanhar regularmente o peso do mesmo indivíduo, utilizando uma balança precisa, preferencialmente em condições semelhantes de horário e rotina. Mais importante do que procurar um número mágico é observar tendências. Um ganho ou perda contínua de peso merece atenção. Então você vê que você realmente quer ser diferenciado, quer ter uma resposta, vamos dizer assim, uma resposta positiva, você tem que fazer isso. A condição muscular da musculatura peitoral você vai ter que observar. A presença de gordura excessiva quando observada por profissional capacitado, ou se você já tem um olho clínico para isso. A atividade de exposição da ave, a qualidade das penas, que eu acho muito sensacional. Eu me lembro que quando o Danilo comprou a farinha de grilo, e foi para os coleiros, no caso, em 24 horas ele viu a diferença. É incrível o cara quando tá direto no criatório, né, mano? É incrível, né? Ele entrou, ele disse, cara, eu vi o brilho da pena diferente para aquele que odia farinha de grilo. E isso eu fiquei até assustado. Eu digo, mas sério mesmo? Não, sério. Eu acompanho direto, eu sei o que eu estou falando. Então, realmente, com, com o passar dos anos, o cara vai começando a ter olho clínico. Há mudanças no consumo de alimento, alteração das fezes e dificuldade respiratória ou para se movimentar. Então, a redução de peso sempre é necessária, não deve ser de maneira brusca. Mudanças repentinas na alimentação podem fazer a ave simplesmente deixar de comer, e a orientação veterinária é especialmente importante durante qualquer processo de emagrecimento ou transição alimentar. Então, saúde, gente, não é só colocar menos comida. O bem-estar do trinca-ferro depende de equilíbrio. Uma dieta nutricional adequada, porções controladas, a oportunidade para atividade física formam tudo um conjunto. Não adianta apenas reduzir a quantidade de alimentos se a composição continua inadequada. Entenderam? Então não adianta, eu vou diminuir então a quantidade, mas eu vou dar mesmo assim. Mas se a composição for a mesma, não adianta. As sementes podem fazer parte do manejo, mas o excesso é que é prejudicial, principalmente de opções mais gordurosas. Pode aumentar o consumo de energia além do necessário. Da mesma forma, uma dieta baseada exclusivamente na preferência do pássaro pode levar à seleção dos alimentos mais palatáveis e ao desequilíbrio nutricional. O objetivo não deve ser ou não deve ter o trinca-ferro mais pesado, nem mais magro. O objetivo é ter um pássaro em boa condição corporal, ativo, recebendo uma alimentação compatível com as suas necessidades. Vamos aqui falar uma conclusão, para a gente entender aqui. Você que tem pergunta, pode perguntar aí, tá? Pergunta aí. A balança é uma grande aliada, mas não trabalha sozinha. Para cuidar corretamente de um trinca-ferro, é preciso acompanhar o indivíduo ao longo do tempo, observar a sua condição corporal e evitar o excesso de alimentos altamente energéticos. Um trinca-ferro saudável não é definido apenas por quantas gramas pesa. Saúde e equilíbrio entre peso, musculatura, alimentação, atividade e acompanhamento adequado. Se houver ganho ou perda importante de peso, a dificuldade para respirar, apatia, suspeito de obesidade, o mais seguro é procurar um médico veterinário especializado em aves, pois somente uma avaliação individual pode determinar o peso saudável e a dieta adequada para aquele pássaro. Mas daí eu pergunto para você, se o
Tu vai lá no profissional, o profissional já diz, não, o peso tem que ser esse. E aqui nós estamos falando aqui de pesquisa, de vários veterinários aqui, que falaram que isso vai de ave para ave. E agora? Como é que fica nós? Esse é o canal Café com Tenebre, hoje falando aqui um pouquinho de trinca-ferro, da alimentação, do excesso, desequilíbrio, de balança, de sementes, da condição musculatura peitoral, da presença de gordura excessiva, da atividade e disposição da ave, da qualidade de penas e das mudanças de consumo de alimento. Você está aqui nesse canal, deixa um like, deixa uma pergunta, se inscreva, que a gente está aqui. Valeu? Um abraço para vocês, tudo de bom. Deixa um comentário aí.